Olá, o Sala de Aula de hoje ele fala sobre a Base Nacional Comum Curricular e como ela afeta o ensino infantil no país. E eu converso com o Aldo de Souza, que é professor de Sociologia e Filosofia, e com a Camila Paiva, que é especialista em Educação Infantil. Obrigado por comparecerem aqui. Camila, eu começo perguntando como que a Base Nacional Comum Curricular ela afeta o ensino infantil, de uma forma positiva ou negativa, do jeito que ela foi formulada? No geral, o jeito que ela foi formulada, ela pontuou bastante conteúdo relacionado com a faixa etária, deu uma situada, principalmente para os profissionais que estão começando agora, saber, né, como se pautar, o que o Estado espera deles no caso. Porém, indo mais a fundo aí, né, a gente tem a preocupação com algumas coisas que foram deixadas fora. No geral, o conteúdo que está lá é interessante, cabe, só que tem muitas mais expectativas, né, quando foi elaborada a segunda versão, que foi, né, considerado sugestões, né, que teve mais de 12 milhões de contribuições, e aí ficou fora, eles acabaram dando essa enxugada. E o que com certeza vai estar impactando aí na educação infantil é a questão da antecipação da alfabetização para o final do segundo ano do ensino fundamental. Justamente uma das minhas perguntas era isso. Por que esse tema estava no centro da polêmica? Porque até então a BNCC ela faz parte do Plano Nacional, né, curricular. E existiam algumas metas, 20 metas específicas, né, que era do Plano Nacional de Educação. E no próprio plano, a meta 5 era justamente a alfabetização de todas as crianças no terceiro ano da Fundamental 1. E isso é com que idade atualmente? Seria com 8 anos, né? Só que assim, oficialmente na prática não tem se conseguido nem no final do quarto ano, a maioria não está conseguindo nem acompanhar. E aí, para surpresa, nessa terceira versão, eles anteciparam para o segundo ano, com a justificativa de que isso já é uma prática comum em escola particular e teria que ser puxado para todo mundo, porque as crianças do fundamental, né, da rede pública, estariam ficando defasadas. Só que na prática a realidade é totalmente diferente e até mesmo para as escolas particulares a preocupação com a educação infantil é justamente começarem a antecipar esses processos. Então assim, a gente tem na própria BNCC, falando de educação infantil, campos específicos que focam a todo momento a questão de brincar, interagir, se relacionar, como foco, nada assim de comunicação ou seja, coisas mais lúdicas para crianças daquela idade. Exatamente. E a escola particular já tem o hábito de inserir ali idiomas, informática, umas coisas que é pesada para a criança, porque a criança ela é movimento, e para estar aprendendo qualquer conteúdo de alfabetização, ela tem que ficar estática. Então, vai ter esse impacto, mesmo para as crianças na escola pública, na prática, até isso ser viável vai levar um certo tempo. As condições, mesmo aqui no município de Campinas, que é bem mais desenvolvido, é muito limitado para se conseguir antecipar esse um ano. Mas mesmo na rede particular, vai estar tirando da criança essa fase de brincar, de né, se socializar e tendo já essa cobrança de conteúdo. Essa parte da escola privada a gente entra daqui a pouco, mas eu queria saber de você antes se tem uma idade ideal para a alfabetização da criança. Dá para se falar, ó, ela tem que começar a ser alfabetizada com tal idade e terminar com tal idade. Os estudos dizem o quê? Que a criança, ela tem, como eu comentei antes, ela é energia, ela é movimento e ela está aprendendo, mesmo que não necessariamente sendo alfabetizada, mas ela está aprendendo muitas relações, muitas emoções e convívio nesse período. Então, assim, até 6, 7 anos de idade, ela ainda é criança, ela ainda está brincando, ainda ela tem toda essa energia e essa capacidade de brincar e de até desenvolver sinapses diferentes, tanto que tem algumas atividades que é até indicada até criança com 7 anos, porque vai ter uma concepção diferente, ela vai até desenvolver habilidades diferentes que já não funcionaria em idade maior, por exemplo, música. Então, até 7 anos, se a criança aprende música, ela acaba desenvolvendo atividades, altas habilidades, né,
em função de ter aprendido até essa idade, porque o cérebro está totalmente propício a isso. E daí, depois dos 7 anos, começa a dar uma parada nisso, aí a criança já está mais controlada emocionalmente, ela já consegue entender que tem objetivos, que tem um foco, então ela já consegue parar e se concentrar para estar aí sendo alfabetizada. Então, assim, é uma energia desnecessária para o profissional, para a criança, pedir isso antes. E não vai ser tão relevante, né? Na verdade, ela vai ficar cansada da escola mais cedo. Aldo, como professor de sociologia, dá para avaliar os impactos de uma alfabetização precoce nas escolas, nas mudanças que as escolas públicas vão ter que realizar? Dá sim. A gente está com uma preocupação de que, embora a BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, não exija que a criança já no jardim de infância, já na pré-escola, seja alfabetizada, a gente teme que, na busca por melhores resultados estatísticos e para preparar melhor a criança para já chegar mais preparada para a alfabetização, que etapas disso que a Camila mencionou, de uma alfabetização mais formal, que seria ideal depois dos 7 anos, que comece a ser antecipada antes, até para mostrar, olha, minha escola é melhor, estatisticamente nossas crianças são alfabetizadas primeiro, mas uma antecipação da alfabetização não quer dizer que vai ser uma alfabetização melhor, pode ser uma alfabetização precipitada, né, que não permita que a criança se forme corretamente naquilo que primeiro é o lúdico, para conhecer o seu corpo, conhecer a si mesmo, conhecer a linguagem, a inter-relação, para depois disso começar a aprender as regras formais da alfabetização, que seria, segundo a pedagogia, a ordem ideal. Só que essa BNCC ela tem uma preocupação, em primeiro lugar, com estatísticas, com dados, para falar, olha, estamos conseguindo ir melhor naquilo que é mensurável, naquilo que se avalia nas avaliações nacionais, inclusive internacionais. Então, em detrimento de formações que seriam mais humanísticas ou que seriam mais lúdicas para a criança, você deixa o máximo de espaço possível para aquilo que pode ser mensurado para deixar a educação brasileira numericamente melhor do que a situação que ela está atualmente. E até uma mudança de postura que a BNCC teve, que ela já está prevista desde a Constituição de 88, só que ela só está sendo implementada agora, faz um mês, que ela foi implementada agora em dezembro de 2017, e ela começou a ser discutida no governo anterior, ainda no governo Dilma, e que começou com essa discussão toda, né, por todas as escolas, por muitas escolas, muitos educadores. Teve a troca de governo, teve a troca no Ministério da Educação, continuou o processo e o processo mudou um pouco de figura, né? O que antes se dizia, olha, a gente vai criar uma BNCC para garantir um conteúdo mínimo para todos, que era mais ou menos esse o discurso, acabou que foi entregue apressadamente para o Conselho Nacional de Educação, coisa de 2, 3 semanas para discutirem, o que por anos foi discutido dentro do Conselho, e parece que foi ignorada toda aquela discussão, tanto que nunca foi dado nenhum feedback para todo o pessoal que foi ouvido. Então, a principal crítica que é feita para a BNCC hoje é isso de que ela é supostamente democrática porque ela escutou, mas não ouviu, né? Ela pegou as informações, cumpriu o protocolo de ouvir, mas no final foi um decreto do Ministério da Educação. Acabou acelerando muito o processo no final. Acelerou o processo e não permitiu essas mudanças. Você pegar essa questão da alfabetização precoce, quem olha em número, olha, nossas crianças no segundo ano já estão alfabetizadas. Mas por decreto não resolve, porque hoje, que é para ser no 3º ano, grande parte não chega alfabetizada nem no 4º ano. Então, não se fez nada em termos estruturais para auxiliar na aprendizagem, né, com relação aos alunos, não se fez nada a BNCC não prevê nada de auxílio estrutural para os professores ensinarem, mas se decreta que a coisa aconteça mais rápido. O que hoje não está se dando conta ainda, que já está apressado, né, no 3º ano não se está dando conta, o governo simplesmente decretou que agora se faça no 2º.
sem que se dê qualquer coisa que auxilie. Se no terceiro já não se conseguia, agora é para dar um jeito de conseguir no segundo. E lembrando que teve a PEC aí da redução dos gastos, né? Sim. Que nesse momento que está sendo lançada a BNCC, foi lançada aí uma proposta de corte de gastos, de Que também acaba afetando. Totalmente, né? Totalmente. Tá, já. A gente volta daqui a pouco falando mais sobre esse tema. O Sala de Aula faz o intervalo e já está de volta. Voltamos com o Sala de Aula, que fala sobre a Base Nacional Comum Curricular e a alfabetização infantil. Camila, essa pressa em alfabetizar, quais prejuízos ela pode trazer para o aluno? Na verdade, a criança ela vai ficar frustrada. Já no começo, né, da escola, que era para ser uma experiência positiva, que o ideal seria que ela, na creche, por exemplo, elas adoram, é brincadeira, é diversão, tá com os amigos. Acaba aprendendo alguma coisa ou outra naturalmente, né, no processo, brincando, acaba aprendendo mesmo. E o fato de colocá-la estática é bem estressante para a criança, fica uma rotina muito pesada. Ela tem que parar, ficar sentada, prestando atenção, vai totalmente contra a natureza dela, que é movimento. Então, esse processo, primeiro que a criança não vai ter um bom desempenho, porque ela não está ali adaptada para isso. Vai ter uma pressão já dos próprios pais, da sociedade, aquela comparação que o coleguinha aprendeu, ele não. Então, assim, já vai ter contato com umas frustrações que ela não tem uma maturidade ainda para lidar com aquilo. Então, pode ser até um trauma que faça ela deixar de gostar da escola dali para frente. Sem contar que fica essa coisa muito conteudista e pouco preocupada com a formação da personalidade, do caráter, que deveria ter sido mais explorado ali enquanto criança, né? Afeta o amadurecimento da criança? Afeta até por essa questão de comparações. Ela não tem a maturidade mesmo ainda para lidar com isso, com esse tipo de frustração, não conseguir acompanhar. Não era para ser uma preocupação para aquela idade, né? Uma das justificativas do MEC foi uma coisa que você já citou, que nas escolas particulares isso já acontece e isso ser feito na escola pública através da BNCC seria uma forma de garantir a equidade. Você acredita nisso? Não. Até porque eles falam no primeiro momento em equidade para não ficarem defasadas, mas aí lá futuramente eles colocam já uma proposta de reformar o ensino médio, as crianças vão sair, né, do ensino fundamental já pensando em o que vai ser da vida. Então, assim, para que então essa preocupação com, né, as escolas particulares, que não está tendo aí uma equivalência, se depois lá na frente eu já vou deixar muito claro que não vai poder acompanhar, porque a escola particular com certeza vai continuar oferecendo até o terceiro ano ali do ensino médio, talvez em paralelo uma profissão. Mas a gente sabe que na realidade do perfil aí do aluno da escola pública, ele vai estar já se profissionalizando para trabalhar. Então, já vai estar tendo de novo ali a quebra e esse tratamento diferenciado. Então, assim, a BNCC, de certa forma, já está colocando desde a infância essa desigualdade aí, está atenuando ainda mais. E, principalmente, o objetivo da BNCC era para ela ser uma ferramenta para a gente estar alcançando as metas do Plano Nacional de Educação. E ela mesma já contraria, a meta não era essa, tinha outros direitos que estavam sendo assegurados, que existe essa questão de, tipo, como vai conciliar se eu tenho que estar dando garantia desses conteúdos, tenho que garantir, e agora a gente se fala assim, você tem que ter desenvolvido os tais competências, essa é a meta que vai ser medida. Como que você vai conseguir trabalhar a questão de personalidade, o outro, convívio, diferenças, enquanto você tem que dar conta de conteúdos? E com criança e uma realidade ainda de escola pública, já que vai ter que apresentar resultados e vai vir com essa cobrança, vai acabar tendo que deixar faltar para algum lado. E aí quem vai perder é a criança. Queria até comentar um negócio que a Camila comentou, que eu achei bem legal. Comentou antes, fora daqui.
Ela deu exemplo de uma escolinha em que vai se falar sobre árvores. E então a professora leva as crianças até uma árvore que tem na escola. E naquele momento aparece um macaquinho na árvore e a criançada fica alvoroçada querendo saber do macaquinho. Com a preocupação conteudista da BNCC, ela não ser mais só uma diretriz, mas ela ter esse enfoque muito maior nos conteúdos ditados do que se fazer, a professora vai ficar lá, tá, deixa esse macaco para depois, vamos tratar da árvore. E vai perder a oportunidade, naquele momento, de uma educação mais significativa para os alunos. Vai ficar mais restrito ao currículo, né? Eu quero saber do macaco, você pode puxar. Existe risco do aluno chegar mais despreparado para o ensino médio, mesmo com essa tentativa de se garantir uma alfabetização precoce? Garantir a alfabetização precoce é uma coisa que eu queria que o pessoal tivesse feito. A pergunta que você fez para a Camila agora há pouco, isso vai prejudicar a criança ou não? Porque não teve uma preocupação de o que é a criança, quem é a criança, qual que é o valor da criança em si, quais as necessidades dela. Você tem um grupo de adultos que chegam e falam, olha, nós precisamos de melhores estatísticas e precisamos de tal coisa. Como que nós adultos aprendemos? É de tal maneira. E se a gente acelerar? Tudo bem. É uma coisa muito antiga da gente ver a criança como um mini adulto, um adulto em formação, e não olhar quais são as peculiaridades da criança. E quando você faz esse tipo de pressão, cobrança, currículo conteudista e não um currículo narrativo para as crianças, você dá o tipo de educação que é inadequado para elas. Que ganho que a gente tem da criança ter sido alfabetizada no segundo e não no terceiro ou no quarto ano, se vai ser uma alfabetização precária, que vai inclusive debilitar a questão de formação pessoal, que aí sim é garantir os reais interesses, formação da criança enquanto pessoa, que iria então puxar toda essa formação e o interesse em continuar estudando. Isso fica inclusive evidente na proposta enquanto se reforma o ensino médio. Porque a LDB, o que a Constituição diz para a gente, o Conselho Nacional de Educação já dizia, os parâmetros curriculares nacionais, eles enfocam muito na questão da formação social e política do estudante. A concepção é mais ou menos assim. O Brasil é uma democracia criança, recente. Né? A gente, em 88, quando se tem a Constituição e a redemocratização do país, se fala assim, o brasileiro não sabe votar porque ele foi ditado para ele o que fazer nas últimas décadas. A gente precisa ter toda uma formação, uma preparação para que o brasileiro saiba compreender o seu mundo para poder tomar decisões. Ok, esse então era o foco que vinha tendo, né, o direcionamento da educação nesse sentido. Aí você Mas isso você acha que é correto ou não? Eu acredito que sim. É muito mais importante do que eu saber uma regra, uma fórmula que foi elaborada arbitrariamente, eu saber como me portar na vida. A cidadania em paralelo à educação. A cidadania, totalmente integrada. E aí você chega agora na reforma proposta, tanto que deu tanta polêmica que a BNCC deixou de lado o médio e homologou no dia 20 de dezembro só fundamental e a pré-escola. Para quem está nos assistindo, só para entender, a Base Nacional Comum Curricular em relação ao ensino médio, ela ainda vai ser estudada, avaliada, receber opiniões durante todo esse ano de 2018 e provavelmente somente em 2019 ela vai acabar entrando em vigor ou até 2020, né? Ela começou junto, né? Porque a LDB, ela coloca a educação básica, uma coisa integrada. O ensino infantil, fundamental e médio não podiam ser dissociados. O que deu tanta polêmica no médio? Enquanto a gente tem essa obrigação, né, já definida pela nossa Constituição de que a educação favoreça a cidadania, aí eles olham para lá, artes não é avaliado internacionalmente. Acabou deixando de fora algumas coisas. Educação física, não. Saúde, corpo não é avaliado, tira. Filosofia e sociologia, pensamento crítico também não é mensurável, tira. E deixou só aquele currículo mais técnico. E isso que era, como a Camila tinha falado no começo, estava nas diretrizes, nas obrigações da educação brasileira,
foi deixado de lado. Agora é assim, como que está hoje o texto? Ele não foi homologado ainda, mas no patamar atual, olha, trabalha a cidadania, mas tira o especialista, não precisa mais ter um filósofo, um sociólogo com formação. As diversas disciplinas trabalham isso no seu campo. Então, você tem uma despreocupação com a parte de formação humanística, cidadã, privilegiando sempre essa avaliação internacional. É muito mais para inglês ver literalmente. Né? Tá, Jaeldo, a gente volta já falando mais desse assunto. Sala de aula de hoje fala sobre a Base Nacional Comum Curricular e a educação infantil. A gente volta daqui a pouco. Voltamos com a última parte do Sala de Aula de hoje. Bom, Aldo, a gente falou sobre a Base Nacional Comum Curricular, sobre opinião em relação a essa alfabetização precoce, mas tem um lado bom nisso? Tem um lado muito bom. Eu comemorei quando vi que finalmente ia sair uma Base Nacional. Porque você, especialmente para quem está chegando agora, que está começando a dar aula, ainda está um pouco desorientado, não tem muita certeza do que fazer, a BNCC ela entrega um currículo mínimo e eu acho que ela acerta muito no que ela se propõe. Ela não está ensinando nada de errado, então tem as fases pensadas para cada época da idade, o que se vai aprender e tal. O que eu não gostei, principalmente? A falta de democracia no processo de definição, porque... Mesmo com a consulta popular? Porque a consulta não foi considerada. Não houve devolutiva, não houve explicação por que acatamos isso não. Na verdade, o que se comenta mesmo é que veio alguma coisa pronta de cima, porque está bem diferente da segunda versão, que realmente acabou coletando aí algumas informações. O Conselho teria que ter barrado alguma coisa? Na verdade, é o Conselho que deu essa guinada assim, mais conteudista, tirando um pouco esse lado mais amplo, né? Essa questão de cidadania, assim, foi praticamente o Conselho que tirou essa parte e falou, não, vamos colocar coisas mensuráveis, e aí até tirou, né, questões que eram super relevantes e importantes para estar se falando na educação, que era questão de gênero, questão de homofobia e outros tipos de preconceito, questões raciais, deixou muito pouco espaço para se falar sobre isso. E a gente pensa assim, como que a escola não tem que estar imparcial? Se o Estado é quem deve proteger a criança, isso está na nossa Constituição. E a criança, se ela, por exemplo, está sendo vítima de algum abuso e a escola não está lá para dizer para ela, olha, isso é abuso, ela não vai ter referência, não tem como deixar só para a família. A escola teria a obrigação de estar protegendo a criança nisso. E o Conselho tirou justamente isso. Só para a gente encerrar, o nosso tempo está acabando, você acha que é possível chegar em um consenso entre os profissionais ao longo do tempo em relação à Base Nacional Comum Curricular? Consenso não, mas que pelo menos se enfocasse mais a questão pedagógica e que se tenha uma BNCC que não seja um passo atrás em termos pedagógicos, em termos de cidadania como essa. É uma BNCC conservadora e que ela regride antes da nossa Constituição, porque ela retira os conteúdos de equidade que a gente conseguiu ao longo desses últimos anos. Simplesmente não se pode tocar em assuntos que incomodem certos setores mais conservadores da sociedade. Tá jóia, então, gente. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Agradecemos. Esse foi o Sala de Aula de hoje. A gente se vê numa próxima.